9 horas em ponto agora. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rede TV. Mais uma semana começando. Vamos juntos ficar por dentro das principais notícias da manhã. E olha, desde 2012, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo começou a enviar aos cartórios os nomes de proprietários de veículos que não pagaram o IPVA. Até o momento, mais de 9 bilhões de reais de dívidas já foram protestadas. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, deve ser pago pelos donos dos mais de 19 milhões de veículos que estão aptos ao pagamento, ou seja, os fabricados nos últimos 20 anos ou que os proprietários são deficientes. Não pagar o imposto pode causar alguns transtornos para o devedor. O nome pode ser protestado em cartório e, consequentemente, passar a ter restrições de acesso à linha de crédito como financiamentos. Desde que o nome é levado em cartório, mais de 9,4 milhões de dívidas foram protestadas em todo o estado. Até o último dia do ano passado, 2 milhões e 200 mil reais de dívidas foram canceladas. Quem não pagou o IPVA depois de 2012 deve consultar se o nome está no cartório, acessando o site dos cartórios de protesto do Estado, que é o protestosp.com.br. Olha, e agora a gente traz um destaque internacional, porque uma nova caravana com mais de 1.000 migrantes partiu do sul do México em direção aos Estados Unidos. Isso na noite de sábado. Apesar da guerra implacável contra a imigração irregular declarada pelo presidente Donald Trump. Estrangeiros provenientes de países latino-americanos mantêm a esperança de entrar nos Estados Unidos, mesmo depois de o presidente americano Donald Trump ter desativado um programa que lhes permitia obter asilo. Apesar da guerra implacável contra a imigração irregular declarada pelo republicano, uma nova caravana com mais de 1.000 migrantes partiu do sul do México em direção aos Estados Unidos neste fim de semana. O republicano desativou o CBP One, um aplicativo que permitia que os migrantes agendassem entrevistas de asilo antes de se aproximarem da fronteira. Em apenas uma semana no poder, Trump ordenou várias medidas contra a imigração ilegal, incluindo deportações, o envio de milhares de soldados para a fronteira sul e a prisão de 538 pessoas em situação irregular, segundo a Casa Branca. O magnata republicano também reativou o programa Fique no México, que obriga os estrangeiros a esperar a resolução de seus processos migratórios do outro lado da fronteira. A China rejeita a teoria de que a pandemia de coronavírus, a Covid-19, tenha tido origem em um laboratório de onde o vírus teria vazado. Essa hipótese foi levantada como a mais provável pela CIA, a principal agência de inteligência dos Estados Unidos. A China rejeitou nesta segunda-feira a teoria de que a pandemia de Covid-19 teria sido iniciada por um vazamento de laboratório. O assunto veio à tona depois que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos disse que considera essa a teoria mais provável. A conclusão de que um vazamento de laboratório é extremamente improvável foi alcançada pela equipe de especialistas conjunta China-OMS após visitas a laboratórios em Wuhan e em trocas aprofundadas com cientistas. Isso foi amplamente reconhecido pela comunidade internacional e científica. A CIA, principal agência de inteligência dos Estados Unidos, considerou no sábado a hipótese de que o vírus teria vazado de um laboratório chinês como mais provável do que ter sido transmitido por animais. A declaração da agência ocorre no momento em que John Ratcliffe foi confirmado como diretor da CIA após o início do segundo mandato do presidente americano Donald Trump. Os defensores da tese de vazamento de laboratório destacam que os primeiros casos conhecidos da doença surgiram na cidade de Wuhan, um centro importante de pesquisa do coronavírus, localizado a cerca de 1.600 quilômetros das populações mais próximas de morcegos portadores de vírus semelhantes ao SARS. E no leste europeu, Alexander Lukashenko foi reeleito presidente de Belarus neste domingo. Isso segundo uma pesquisa oficial de boca de urna em eleições sem oposição. A União Europeia, os críticos de Lukashenko e grupos defensores dos direitos humanos consideram essa eleição uma farsa.
Alexander Lukashenko foi reeleito neste domingo para um 7º mandato como presidente de Belarus, com 87,6% dos votos, de acordo com a pesquisa oficial de boca de urna, em uma eleição sem oposição ao autocrata, que governa com mão de ferro desde 1994. Esta foi a primeira votação presidencial desde 2020, quando Lukashenko reprimiu os grandes protestos contra ele após uma eleição em que os opositores e os países ocidentais consideraram fraudulenta. Em fevereiro de 2022, ele permitiu que Moscou utilizasse o território bielorrusso para lançar a invasão à Ucrânia. Os principais adversários políticos do governante estão atualmente presos ou no exílio. O presidente, que é suspeito por alguns de querer passar o poder para um de seus 3 filhos, negou o boato. A União Europeia, os críticos de Lukashenko, os grupos defensores dos direitos humanos consideram a eleição uma farsa. Em Varsóvia, na Polônia, manifestantes marcharam em protesto contra a eleição de Lukashenko. A manifestação foi a pedido da líder oposicionista bielorrussa exilada Svetlana Tikhanovskaya. De acordo com a ONU, mais de 300 mil cidadãos de Belarus fugiram do país por motivações políticas, principalmente para a Polônia. Eu fico por aqui, logo mais às 10 horas em ponto eu volto ao vivo com outras notícias. Até mais.